E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nessa aula vamos iniciar aqui as requisições com o Golang, tá bom? Para isso, a gente vai precisar de um pacote, né? O net/http. Lembra que eu falei, né? No Go, para você fazer coisas, você precisa importar pacotes que têm funções lá dentro, tá bom? E não é diferente aqui, né? Para fazer requisições, beleza? Então, eu sei que eu já falei, mas mais adiante, né? Em próximas aulas, a gente vai trabalhar num projetinho simples que faz requisições para verificar se aquele site está online ou não, beleza? Então, para isso a gente vai usar aqui, né, o pacote net/http do Golang. Então é simples, ele verifica se o status code daquele site é 200. 200, eu coloquei aqui um link, né, com os status code do HTTP, mas o 200 é sucesso, beleza? Se você quiser se aprofundar mais nesses métodos, métodos não, nas respostas, né? 200, 300, 400, 500, o que cada uma significa, eu deixei um link aqui para você, tá bom? Mas esse não é o foco. Mas é bom entender que o 200 é uma requisição bem sucedida. 200, ok, tá, sucesso. Perfeito? Então, para isso, né, a gente vai criar uma função chamada monitoramento sites. Perfeito? Então, aqui fora da função main, né, que nem a gente aprendeu, eu vou criar uma função chamada, como que eu coloquei aqui no exemplo? Vou colocar monitora sites. Perfeito? Não vai receber nenhum parâmetro e aqui eu abro o escopo desta função. O que ela vai fazer? Né? Ela vai, primeiro, eu vou colocar uma variável aqui dentro, uma string, que é o site em si que a gente vai trabalhar. Tá? Então, dois pontos igual, e eu vou pegar algum site. Na verdade, eu vou pegar o site da faculdade IV2, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o endereço mesmo, vou copiar o que está na barrinha ali, né? A URL mesmo, que está na barrinha de endereço. Eu vou copiar e vou colocar aqui como uma string, né? Ou seja, entre aspas. Ele acusou um erro porque eu salvei, mas ainda não utilizei essa variável sites. Perfeito? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma outra variável vou chamar ela de resposta. E essa variável resposta, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar lá o http.get. HTTP é um pacote, né, que já vai aparecer ali na importação. Vai fazer o método get lá do meu site. Quem que é o site? Essa string aqui. O que essa string contém? Um site que eu coloquei aqui, que no caso é da faculdade V2. Então ele parou de dar erro porque eu usei a variável site, né? Mas vamos lá. Tá dando um exemplo aqui, ó. Resposta, ou seja, é uma variável que eu não estou usando, né? Só que além disso, né? Além disso, ele tem um outro problema que eu deixei passar. Essa função aqui, né, o http.get, ele tem dois retornos. Um é a resposta em si e o outro é o erro. Se eu quiser ignorar essa outra resposta, eu coloco vírgula underline. E quando eu salvar, ele vai ainda continuar com o erro. Por quê? Porque nesse caso, aí sim, né? É porque eu declarei uma variável e não usei. Tá, então eu vou dar um print, vou fazer um print aqui de resposta. Tá bom? Para vocês verem o que vai acontecer. Olha só, nada. Calma lá, a gente já vai chegar onde eu quero chegar. Mas o que eu ainda quero deixar claro aqui é em questão dessa questão de duas respostas. Aqui no Golang, uma função pode ter dois retornos. Tá? No primeiro momento, você entende o seguinte: aqui eu posso estar ignorando, né, essa outra resposta. O que é essa outra resposta? É um erro. Então, se a minha requisição der certo, beleza, deu certo. Mas e se der um erro? E se der um erro? É aí que tá. Então aqui dentro, ao invés de usar o underline, eu posso colocar aqui, ó, err, né, de erro. Mas eu tenho que fazer uma validação de certa forma, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí que a gente vai fazer o seguinte. A gente pode fazer aqui, ó, um if. Se o meu erro, né, se o meu erro for diferente de null,
mas aqui no Golang é new, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um fmt ponto print do meu erro em questão. E aí agora tá tudo bem, né? Então, se alguma coisa der errado com a minha requisição, vai cair no erro, tá certo? E aí esse erro vai ser impresso, né? Vai trazer para mim ali o que aquele erro quer dizer. Perfeito? Beleza, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Aqui dentro da função main, a gente vai chamar essa função monitora sites. Beleza? Chamei, né? Só isso. Então eu criei a função e chamei. Ele está dando um erro aqui, ó. A resposta foi declarado, mas não foi utilizado. Porque eu esqueci de fazer o print em si, né? Colocar, no caso, o print do que a resposta deu certo. Então, se a resposta deu certo, eu vou dar um print de resposta. Eu tinha colocado, mas eu apaguei. Então, vamos lá, vamos recapitular. Eu tenho um site que eu quero monitorar. E eu tenho aqui o meu get. Esse meu get, ele vai buscar aqui esse site aqui. Então, ele vai fazer uma requisição get. Porém, ele tem duas respostas, que é a resposta em si e um erro. Então, a resposta em si é se der certo. E esse segundo aqui é um erro. Então, se o erro for diferente de null, ou seja, se existe um erro, eu vou printar esse erro. Porém, se for uma resposta bem sucedida, eu vou aqui no print. Legal? Então, eu chamei a minha função aqui no main, ou seja, quando eu executar o meu programa, ele vai me trazer aquela resposta. E aí vocês vão ver que legal. Olha só, meu Deus. Meu Deus, o que é isso? Né? Isso aqui são várias coisas da minha requisição em si. Então, tem aqui, ó, aqui o que a gente precisa, né? O status code, que é o 200, tem algumas datas, horários, mas não é isso que a gente precisa só do status code ali especificamente, né? Então eu coloquei aqui ó, uma resposta bem parecida com o que a gente teve, né? Exatamente isso aqui, perfeito? Então beleza, né? A gente tem muita informação aqui dentro, né? A gente tem muita informação. E aí que a gente vai fazer um if else lá naquela função de monitoramento de sites, beleza? Então eu não vou copiar, eu só vou dividir a minha tela para eu ir digitando aqui aos poucos, tá? Então, deixa eu voltar um pouco do zoom. Na verdade, eu vou colocar essa tela aqui para cá e vou pegar essa aqui para cá. Perfeito, né? Então eu tenho aqui um if, tá? E aqui dentro tem a minha função que eu tenho que implementar o if. Ainda que nessa função aqui, eu ignorei o erro, mas aqui com vocês eu estou tratando esse erro, tá bom? Eu já deixei aqui. Perfeito, né? Então, eu vou fazer um if que verifica se o status code for 200, imprime alguma coisa, se não, imprime outra. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Se ao meu resposta ponto status code for igual a 200, eu vou executar o que? Um print aqui, tá? Vou colocar um print ln. Então, o site foi carregado com sucesso. Perfeito? E se for diferente disso, né, ou seja, se der errado, eu vou dar um print ln. Aqui o site. Opa. O site está com problemas. E eu fiz uma outra questão aqui, que é o resposta.statuscode, né? Então, ponto aqui, ó. Status code é o seguinte. Aí eu vou colocar aqui, ó, vírgula, resposta, ponto, status code. Beleza? Então vamos abrir aqui, ó. Apenas um if bem tranquilo. Perfeito? Vou limpar aqui. E agora eu vou executar. Vai demorar um pouquinho, porque ele fez uma requisição, mas ainda imprimiu tudo isso aqui. Por quê? Porque eu deixei esse print aqui da resposta. Se eu tirar,
E agora eu vou executar de novo, ele vai vir só o que eu quero. Olha só, o site foi carregado com sucesso. Por que foi carregado com sucesso? Porque o status code foi 200, né? Então caiu aqui no primeiro item aqui do if. Se fosse diferente, né, se eu tivesse errado, ele cairia, o site está com problemas. Status code, e aí ele me retornaria o status code 400, 404, belezinha? Então essa é a ideia aqui do HTTP, né? Do método net/HTTP. Você faz requisições e tem respostas. E aí, aquela resposta você manipula de acordo com o que você quer. Nesse caso, eu queria apenas o status code, então eu peguei o resposta, que no caso foi uma requisição bem sucedida, e fiz um ponto status code, ou seja, eu quero apenas o status code daquela minha requisição. Se for 200, manda aqui uma resposta positiva. Se der um erro, né? Ele me retorna aqui o erro com a resposta negativa ali. Perfeito? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando do Golang e até a próxima aula.